Página 85 na apostila, nós estamos na número 3, as seitas do período de Filadélfia. Você pode pegar a sua Bíblia e segurar na mão. Esse livro é a palavra de Deus. Eu sou batista e eu digo que é a palavra de Deus. O católico diz que é a palavra de Deus. O presbiteriano diz que é a palavra de Deus. O adventista diz que é a palavra de Deus. Testemunho de Jeová diz que é a palavra de Deus. Mas quando você compara cada grupo, você nota diferenças. E nós podemos estudar todos os grupos, mas eu não acho bom ficar sempre estudando todos os grupos. A melhor solução, se todo mundo fala que a Bíblia é a palavra de Deus, se todo mundo fala que o que faz e acredita vem da Bíblia, então como nós resolvemos a questão de quem é certo? Nós voltamos para a Bíblia, nós ficamos na Bíblia, nós passamos tempo na Bíblia. Porque aqui, você é em presbiteriano, é em luterano, é metodista, é assembleiano, vocês todos acreditam na Bíblia, mas vocês todos são diferentes. Então para onde eu vou? Eu vou na Bíblia. Vamos ver quem está certo. Adventista, ou Testemunho de Jeová, ou Mormon, outro grupo. Vamos voltar para a Bíblia. No século XIX, no fim do segundo grande despertamento, com toda a liberdade religiosa que existia nos Estados Unidos, várias seitas surgiram, nasceram, foram fundadas e espalharam rapidamente no mundo. Algumas seitas espalharam dos Estados Unidos para lugares como o Brasil e tem mais seguidores no Brasil do que lá onde elas nasceram, especificamente os adventistas. Tem mais adventista aqui do que lá, mas começou lá. Vamos chegar aqui, número 3, página 85. Nós vamos ver a origem dessas seitas e alguns detalhes. Muitas das seitas bem conhecidas no mundo de hoje foram fundadas no século XIX. Pode até marcar essas palavras na apostila. No fim do segundo grande despertamento. Lembro do evangelista Charles Finney. Esse segundo grande despertamento, 1790 a 1840, mais ou menos. São chamadas de seitas porque os seguidores se chamam de cristãos, mas se desviam das doutrinas mais básicas da fé cristã, sempre negando que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem obras. Então, só para vocês entenderem, essas seitas nasceram dentro do cristianismo. Nós não estamos falando sobre budismo ou zoroastrismo, ou algo que era de outra região que não tinha nada a ver. Uma seita é algo que tem a aparência de outra coisa, saiu de outra coisa, mas não é a mesma coisa. Saiu uma seita. Nós não usamos a palavra seita para dizer eu sou melhor, você é inferior. Usamos a seita para dizer existe o que é original, existe a Bíblia, a palavra de Deus. E existe o que esse grupo ensina, que usa a Bíblia, fala da Bíblia, fala de Jesus, fala da salvação ou outras coisas, mas não ensina exatamente o que a Bíblia fala, especialmente nas coisas mais básicas da fé cristã. E sempre, cada seita, me ouça muito bem, tem o mesmo problema. Se você quiser detectar seita, é quando a liderança, a doutrina no coração da seita é que a salvação é pelas obras.
pelos mandamentos da lei. Na hora que alguém começa a falar isso, na liderança dessa religião, dessa coisa, é uma seita, é contra Deus, é contra o Evangelho. Deus diz para esse grupo: seja anátema, seja amaldiçoado. Eu não estou com vocês, eu não abençoo vocês, é outro Evangelho. Gálatas capítulo 1. Claro, alguém na rua aqui pode conhecer alguém da nossa igreja que frequenta, ou pode até ser membro, e a pessoa acaba falando uma coisa que soa como se a nossa igreja estivesse ensinando que a salvação é pelas obras. Então, não é sempre bom decidir o que uma outra religião ou uma seita ensina por meio de algum membro, alguém que frequenta aquele lugar. Porque, infelizmente, alguém pode estar até conosco e realmente não acredita, ou tem uma ideia errada, e na hora de ser confrontada, essa pessoa fala uma coisa falsa. Nós estamos falando de um grupo que tem um ensino básico para o grupo, que enfatiza que a salvação é pelas obras. Tal é uma seita que saiu do verdadeiro cristianismo. E, de uma forma ou outra, as seitas oferecem uma particular interpretação da Bíblia, que, segundo elas, é necessária para seguir o verdadeiro cristianismo. Agora, uma passagem conhecida, porque eu já lidei com isso várias vezes, mas vamos dar uma olhada em 2 Pedro, capítulo 1. E diz aqui, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí a ideia, Deus está dizendo aqui, quando você lê a Bíblia, e especificamente as profecias, não existe alguma interpretação que, para todo mundo conseguir entender bem a profecia, nós todos precisamos ir para aquela particular interpretação, aquela pessoa, aquele livro, aquele profeta, sabe, alguém, uma profetisa. Não existe isso. Segundo o que a Bíblia está nos dizendo, se você tem fé em Jesus e o Espírito Santo de Deus, você pode chegar à mesma conclusão que todos os outros salvos vão chegar. Não deve existir, não é necessário existir algum novo profeta que nasceu em 1798, que recebeu uma revelação e agora ele precisa corrigir todas as igrejas, porque todas as igrejas erraram e todos nós precisamos ir para tal pessoa para interpretar pela particular interpretação daquela pessoa, ou livro, ou seja o que for. Mas as seitas sempre tem alguma coisa que é para levar todo mundo a ir para ela e dizer, por meio de vocês, por meio da sua crença, do seu profeta, do seu livro, seja o que for, nós vamos conhecer o verdadeiro cristianismo, ok? Por causa disso, eu não quero fazer parte de uma seita, eu não queria implantar uma seita aqui. Então eu falo para vocês, acima do pastor é a Bíblia. E você pode notar algo, falar, o pastor errou. E vai acontecer, infelizmente, vai acontecer. E como você vai discernir o erro do pastor? Pela Bíblia, né? Eu não quero errar, mas pode acontecer. Eu não venho aqui falando para vocês, eu recebi uma revelação, o único jeito de você ser salvo é você ouvir o que eu falo, porque eu tenho a interpretação certa da Bíblia. Não existe isso aqui. Nós somos a Igreja Batista não fala isso, nós não queremos isso, nós falamos, olha, é a Bíblia, vai para a Bíblia, somos biblicistas, vai para a Bíblia, qualquer questão, vamos para a Bíblia. Entre as seitas, existe a ideia, e eu tenho 4 coisas aqui, ou que o verdadeiro cristianismo foi perdido, mas resgatado pela própria seita,
ou que a seita oferece algum tipo de cura sobrenatural, ou que a seita oferece verdadeira espiritualidade, ou que a seita descobriu alguns detalhes importantes sobre o fim dos tempos. Então a seita vai oferecer alguma coisa. Basicamente, as seitas fazem o seguinte: você tem dúvidas sobre certas coisas, e a seita oferece algo interessante que chama a sua atenção, e a igreja verdadeira não fala nada sobre aquilo, e você acaba com comichão nos ouvidos, você vai para aquilo, opa, peraí, isso é interessante, o que você está me dizendo? Ou coceira, a Bíblia fala nos ouvidos, eu quero saber. E daí você fica interessado, e isso, eu acredito que Deus permite a existência das seitas para revelar mais uma vez quem realmente é de Jesus. E muitos que agora fazem parte de seitas, antigamente eram, entre aspas, batistas. Muitos. Continuando aqui, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, por favor. E eu quero mostrar algo para os irmãos. Diz na apostila: não é necessário nem sábio ficar estudando as várias seitas. São doutrinas de demônios, inventadas especificamente para enganar mesmo. É melhor passar muito mais tempo no estudo das Escrituras. Aqui note que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Marque essas palavras: doutrinas de demônios. Qual é o alvo de um demônio? Matar pessoas? Não. O alvo dele não é matar. Ele consegue, se Deus permitir, mas não é o alvo. O alvo dele é enganar. Ele quer corromper sua fé, ou prevenir fé em você. Então ele inventa doutrinas. O demônio quer criar coisas falsas que chamam a sua atenção, e você fica enganado e você vai atrás. E se um demônio, e eu acredito que todo demônio é mais poderoso do que eu, e se essas seitas são as doutrinas de demônios, então eu preciso ter muita cautela, e eu não quero passar tanto tempo com as seitas, porque elas podem me enganar. Eu não digo para você não estudar nada, só ter muita cautela. Se você estudar muito uma seita, vamos dizer, você passa 1 hora estudando uma seita, passa 1 semana na Bíblia. Não fica focado nessas coisas. É perigoso, são doutrinas de demônios. É interessante notar que a maioria das seitas nasceram nos Estados Unidos no fim do segundo grande despertamento, no nordeste do país, nos estados de Pensilvânia, Nova York, Vermont, Massachusetts e Nova Hampshire. Eu acho muito interessante isso. Como assim, né? Mas lembra, havia algo forte acontecendo ali, primeiro com George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, e depois Charles Finney, e entre esses dois despertamentos, os vários avivamentos, e tinha pessoas até com experiências estranhas, entre aspas, falando em línguas, caindo no chão, tremendo, muita coisa acontecendo. E durante todo esse movimento religioso, parte real, parte falsa, surgiu a oportunidade de alguns enganadores começar a promover algo totalmente estranho, e as pessoas ouvindo isso com coceira nos ouvidos falam:
Isso é interessante, nunca pensei nisso, será que é verdade? E mexe com a pessoa acaba acreditando. E essa explosão de seitas ficou possível por causa de, número 1, grande interesse em coisas espirituais, número 2, a falta de conhecimento bíblico, e número 3, a liberdade religiosa do país. Então, só para vocês entenderem, antes do século XIX, não existia mormonismo, espiritismo, adventismo, testemunhos de Jeová. Não existiam essas coisas. Não são coisas antigas. São seitas, grupos que saíram das coisas básicas da Bíblia, porque eles conseguiram enganar um grupo, e esse grupo cresceu e cresceu e cresceu. E agora, por exemplo, na nossa cidade tem algumas seitas fortes aqui. Vamos ver uma seita aqui. Eu acho que não tenho tempo para ver todas as seitas. Eu não vou ensinar tudo sobre as seitas, porque existe a matéria Seitas e Religiões Mundiais, que você pode assistir no YouTube, que eu falo muito mais sobre essas coisas. Mas essa primeira seita nem tem aqui no Ouro Preto. Pelo menos eu não conheço de nenhum templo dos Mormons. Mas mormonismo, fundado basicamente em 1830. Ok? Vamos chegar aqui. É muito forte no Brasil, muito forte nos Estados Unidos, nasceu lá nos Estados Unidos, mas na nossa cidade aqui não tem. Alguém pode me dizer, tem um templo de Mormons em Ji-Paraná, ou Ariquemes, ou Porto Velho? Alguém sabe se tem aqui em Rondônia os Mormons? Em Porto Velho? É um movimento bem forte em São Paulo, eu lembro. Muitos. E com certeza nos Estados Unidos. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, lá em São Paulo, pelo menos na minha experiência, era sempre um grupo de 2, como missionários, um brasileiro, outro americano. Sempre. Pelo menos na minha experiência. Não sei se é assim sempre em todo lugar do mundo. Há uma pessoa de um país, outra pessoa dos Estados Unidos, mas pelo menos que eu vi lá. Mormonismo. Essa seita foi fundada por Joseph Smith, ou José Smith, em Nova York, e foi passada para Brigham Young, outro homem. Smith recebeu revelações de deuses, Jesus e o pai dele, como se fossem 2 deuses diferentes. E uns anos depois, o anjo Moroni lhe apareceu, revelando que o livro de Mormon, com folhas de ouro, nas quais foram escritas as palavras de profetas, estava escondida em Nova York. Ele não fala Jerusalém ou Belém, ele fala Nova York. Agora alguém me pergunta, mas o anjo Moroni existe? Quem é esse anjo Moroni? Não sei se era uma invenção de Joseph Smith. Eu não sei se era um demônio que Deus permitiu aparecer para ele. Eu já li o livro deles, esse livro aqui de Mormon. E, irmãos, eu vou falar para vocês, é falso, mas é incrível. Tipo, ou o cara tinha uma imaginação super boa, ou o demônio deu para ele uma coisa e chama a sua atenção. Mas enfim, através da tradução desse livro, segundo Smith, deu para reestabelecer a igreja de Cristo. Ou seja, segundo o mormonismo, as igrejas perderam o verdadeiro cristianismo. E através desse anjo, Joseph Smith foi escolhido para restaurar ou trazer de volta a fé cristã. E ela enviava vários missionários falando dessa seita.
Ao serem perseguidos, os mormons fugiram sob a liderança de Young para Salt Lake City, Utah, onde fica a sede até hoje. Então Smith, ele morreu, o grupo foi perseguido, o homem que veio depois dele, esse Brigham Young, ele levou os mormons de um lado do país para o outro, vamos dizer, parou no estado de Utah. Utah é um lugar árido e tem uma lagoa salgada chamada Salt Lake. E agora a sede, o local principal dos mormons é aquele lugar. É um lugar lindo. Eu estive lá uma vez, se eu não me engano, quando eu era criança. Essa seita proibiu a participação de negros na época, mas a poligamia foi estabelecida. Então, algumas coisas têm mudado ao longo dos anos, a seita se desenvolveu cada vez mais. Ainda existe um grupo de mormons fundamentalistas que praticam poligamia, que é um homem ser casado com mais do que uma mulher. Mas por causa de conflitos com o governo e a sociedade americana, eles largaram essa ideia de praticar poligamia, mas eles também falavam na época que negro não pode participar. Então era uma seita racista mesmo, não é para negro. E hoje não é desse jeito, eles mudaram. E é uma coisa interessante, a seita sempre acha um lugar na cultura para se encaixar e chamar atenção e atrair seguidores. Ok? Vocês estão entendendo? Cada seita faz isso. Ou não vai funcionar, não vai para frente. Mas, para manter esse controle e manter seguidores, a seita precisa se adaptar para a cultura. Então vai mudando as coisas. Agora negro pode, agora poligamia não pode. E vai mudando as coisas. Nós que não queremos fazer parte de seita, nós não podemos fazer isso com as nossas crenças. Ainda que o mundo grite para nós todos os dias, vocês precisam mudar porque a cultura não aceita mais a Bíblia, e não aceita mais a doutrina, e não aceita mais essa pregação dura. Mas meu alvo, só para vocês entenderem, que deve ser o seu alvo também, não é acumular um monte de gente aqui. Meu alvo é honrar o meu Deus que me deu a palavra dele. Eu vou pegar a Bíblia, e se eu perder todo mundo por ser fiel a Deus, quando eu morrer, eu não vou estar triste. Deus vai falar para mim: muito bem, meu servo fiel. Claro, eu quero muita gente, mas meu alvo não é muita gente. Quanto a uma seita, porém, a seita não tem essa preocupação. É uma falsidade, é doutrina de demônio. O alvo é acumular um número maior, ter muita influência. Existe isso. Algumas crenças principais, com cada seita aqui, eu não vou dar todas as crenças. Há muita coisa que nós podemos descobrir sobre essas seitas, mas os mormons, eles falam que a Trindade é 3 deuses diferentes. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que há um Deus só, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai tem a obra dele, o Espírito Santo tem a obra dele, ou o Filho tem a obra dele, e o Espírito Santo tem a obra dele. 3 são diferentes, mas ainda os 3 são Deus. Segunda coisa aqui, a salvação é pelas obras. E eu me lembro quando alguns mormons estavam tentando me evangelizar com o falso evangelho deles, e chegou a esse ponto. E eles falam sobre graça, eles falam sobre fé, e você tem que guardar mandamentos. Sempre. E o interessante, com toda a seita, eles querem parecer cristãos. Então eles falam: não, mas nós somos cristãos também. E falam as coisas desse jeito para você falar: tá. E daí eles falam algo interessante:
Oh, é mesmo? Eu não sabia disso. E você fica atraído para aquilo, e você não percebe. Mas eles estão colocando um véu por cima dos seus olhos e você não percebe que eles estão levando você para um sistema religioso que não tem nada a ver com o dom gratuito de Deus. É obra, 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 mandamento, mandamento, mandamento. Número 3, Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer e apareceu aos indígenas nas Américas. Inclusive, pelo que eu me lembrei, esse livro de Mormon que Joseph Smith disse que estava escondido embaixo de uma árvore em Nova York, ele falou que esse livro foi escrito por profetas nas Américas. E Jesus, depois de ressuscitar, ele veio para cá. E quando você vê esses templos e cidades antigas de grupos que não existem mais aqui na América do Norte, na América do Sul, Jesus pregava para essas pessoas, segundo os mormons. E muita pessoa fica curiosa sobre esses grupos por causa da arqueologia. E quando o mormon fala, olha, mas nós sabemos o que aconteceu e como essas pessoas chegaram e blá, 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 blá. Tem gente que fica interessado, é mesmo? Eu quero saber mais, fala mais para mim. E a pessoa acaba querendo isso e acaba aceitando essa seita, essa falsa doutrina. E número 4, a igreja tem um sacerdócio especial de 3 grupos. Eles têm um sistema bem desenvolvido, que é um sacerdócio especial. Mas a Bíblia não ensina isso na questão da igreja. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Segundo a Bíblia, ok? Vocês estão comigo? Eu não estou querendo enganar ninguém, mas vamos ver se vocês estão entendendo uma parte da fé cristã. Segundo a Bíblia, se você é um sacerdote, você pode levantar sua mão, por favor? Eu sou um sacerdote. Ok, a resposta certa é sim, você é um sacerdote. Todos nós que cremos em Jesus somos salvos de verdade, somos sacerdotes. Isso quer dizer que eu posso interceder por outros com Deus, eu tenho esse contato. Eu não sou sumo sacerdote. Pergunto para vocês, quem é o sumo sacerdote? Jesus é o sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes. E esse é o sacerdócio da igreja. Não existe um grupo especial dentro da igreja que é o sacerdócio. Mas os mormons têm um sistema assim, algo que divide as pessoas. Então existe essa seita e nasceu nos Estados Unidos no ano 1830 e tem uma grande influência no mundo, especialmente tem muito youtuber agora que é mormon, né? Muito político americano e outros. É uma coisa que realmente influencia. Eles usam muito a família para atrair as pessoas, porque parece que toda a família é super linda e organizada e disciplinada e crianças bem comportadas e tudo. O mormonismo tem isso para atrair pessoas, mas infelizmente o problema principal é que eles transformam quem Jesus é e como você pode ser salvo. Para mim não importa, a pessoa pode falar um monte de besteira, mas se a pessoa fala algo errado sobre a pessoa de Jesus, ou fala que a salvação é pelas obras, eu não quero ouvir mais. Já era, porque a Bíblia deixa bem claro em Efésios 2, 8 e 9, o que? A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie.